Então, nós vimos na semana passada, né, a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Finalizamos ela, vendo o fracasso do homem, né? Nessa dispensação que só tinha somente uma lei, que era não se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa única lei que o Senhor deu para o homem falhou, né? Então o Senhor ele iniciou uma segunda dispensação, uma nova maneira de lidar com o homem, de tratar com o homem, que é a dispensação da liberdade ou a dispensação da consciência. Então essa segunda dispensação, que é o Senhor trabalhando com os descendentes de Adão e Eva, ela inicia com a expulsão do Jardim do Éden e vai até o dilúvio. Esse é o período da segunda dispensação, né? Então, personagens principais são os descendentes de Adão e Eva, período da expulsão do Jardim do Éden até o dilúvio. Capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 6 de Gênesis. Amém? Então, a primeira dispensação terminou em fracasso, rendendo como resultado a triste prova de que o homem é um ser muito fraco para guardar sua inocência, até mesmo nas circunstâncias mais favoráveis. Então, mesmo nas circunstâncias mais favoráveis, que era o Jardim do Éden, o homem ele provou que não consegue guardar a lei de Deus, né? Então, por um ato de desobediência, o homem veio a ter o conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor colocou duas árvores ali no Jardim do Éden, acesso a todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem não foi e não tomou da árvore da vida. Ele, em virtude do engano da serpente, Eva foi enganada, é até um assunto que a Kátia comentou comigo hoje, né? E tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Apartados da vida do Senhor. Então, para que eles não tomassem da árvore da vida e vivessem como pecador eternamente, o Senhor os expulsou do Jardim do Éden, terminou a primeira dispensação e iniciou um segundo trabalhar do Senhor com os homens, né? Então eles agora deviam tomar as suas próprias decisões e seguir a direção do seu coração sem depender de Deus. É como se Deus tivesse falado assim: ué, vocês não conhecem o bem e o mal agora? Então vivam segundo a sua própria consciência. Vocês não querem conhecer o bem e o mal apartados de mim? Então agora vivam pelo bem e pelo mal que vocês conhecem. Então, além disso, nessa dispensação, nessa segunda dispensação, Deus não impôs aos homens nenhum mandamento, diferente da primeira. Da primeira tinha um mandamento, né? Agora, na segunda dispensação, não tinha nenhum mandamento. Vivam pela sua própria consciência. Vocês agora vão ter que discernir o bem e o mal, né? Não havia nenhum governo externo de Deus ou de outros homens. E assim o ser humano deveria viver apenas pelo seu senso de certo e errado, que ele adquiriu tomando a árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual sua consciência o ajudaria a discernir. Então Deus deve ter pensado, né, dessa maneira: se vocês conhecem agora o bem e o mal, eu vou deixá-los agora viver por esse bem e por esse mal que vocês conhecem, né? Então, como resultado da desobediência de Adão, o vírus do pecado contaminou todos os descendentes da raça. E na próxima geração já aconteceu o assassinato entre irmãos. Só porque os homens começaram a viver agora pela sua própria consciência. Já ocorreu o primeiro assassinato, né? Então, apesar desse tremendo pecado, Deus ainda protegeu Caim de toda a vingança, salientando a graça de Deus, mesmo em face da mais terrível maldade. Caim e Sete se casaram com suas irmãs, como está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 4. E nessa dispensação era permitido o casamento entre irmãos, porque era a única alternativa que tinha para que a raça humana ela procriasse e ela crescesse. Né? Se nós vemos lá em Gênesis 5, capítulo 4, versículo 4, vemos que Adão teve mais filhos. E filhas também. Então, com quem que os irmãos se casavam? Com as irmãs. Com as irmãs. Nessa dispensação, isso era permitido, né?
pois esses casamentos, no princípio da história humana, eram inevitáveis para a multiplicação da raça humana. Porém, após o crescimento da humanidade na face da Terra, essa prática se tornou não somente desnecessária, mas também proibida por Deus. Está lá em Levítico, capítulo 18, versículo 9. Vamos ver lá. Isso já está em Levítico, né? Uma outra dispensação. Deus proíbe essa prática, né? Capítulo 8 de Levítico, versículo 9. Diz assim, fala assim, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirá. Então, o Senhor colocou aqui várias leis sobre os relacionamentos que eram permitidos e que não eram mais permitidos, né? Nessa época da segunda dispensação, era permitido. Então, nós vemos uma maneira de Deus trabalhar com o homem numa determinada idade da humanidade, né? Porque nós temos que ver a humanidade com faixas etárias. No princípio era a inocência, como uma criança. A humanidade foi crescendo no entendimento, o Senhor foi permitindo determinadas coisas e proibindo outras coisas. Assim como nós fazemos na criação dos nossos filhos, né? Então os descendentes de Caim se multiplicaram e, alienados da presença de Deus, na 7ª geração após Adão, um homem chamado Lameque se torna polígamo, tomando para si 2 mulheres, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23, e quebra outro princípio estabelecido por Deus lá em Gênesis capítulo 2, que é a primeira dispensação. Porque Deus fez quantas mulheres para Adão? Fez uma só. Então, estabelecendo ali a monogamia. Mas vem Lameque, nessa segunda dispensação, e já toma 2 mulheres para ele. Foi o primeiro relatado na palavra que toma 2 mulheres, né? Gênesis capítulo 4, versículo 23, né? Se quiser, a gente pode abrir aqui. Gênesis 4, versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá. Então já viu que ele já toma 2 esposas, né? Mas só que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, o Senhor falou o quê? Os 2 serão uma só carne. Ele não fala os 3, nem os 4, nem os 5, né? Ele fala, os 2 serão uma só carne, né? Além disso, Lameque manifesta outra triste característica, a da violência, da vingança e do assassinato, assim como Caim. Está aqui no capítulo 4 de Gênesis, versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. É Gênesis 4, versículo 23 e 24. Então aqui a gente vê um aumento da poligamia e um aumento da violência. Então o homem, sem nenhuma lei e sem nenhuma restrição, porque Deus não deu restrição nenhuma, Deus não deu nenhuma lei nessa segunda dispensação, a gente vê que não só a imoralidade, poligamia, né, mas também a maldade, vingança e assassinato, se alastram, pois ambas são mencionadas no discurso de Lameque para suas esposas. Então, a partir de Lameque, essas práticas vão se multiplicando, irmãos. Vão aumentando de uma maneira que nós vamos ver como que termina essa segunda dispensação. Né? Além disso, um novo acontecimento assustador começou a ocorrer no mundo pré-diluviano e que acelerou consideravelmente o já rápido progresso do mal, que é o quê? A união de anjos caídos, a união ilegal, né? De anjos caídos com a raça humana. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Como se foram multiplicando os homens na terra
e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Muitos interpretam esses filhos de Deus, que está aqui, nessa passagem, como se fossem os filhos de Sete. E as filhas dos homens, como se fossem as filhas de Caim. Então, qual a interpretação que muitos fazem? Não, os filhos de Sete, que eram tementes a Deus, tomaram as filhas de Caim, que não eram tementes a Deus. Mas aí existe uma relação entre dois seres humanos. Como que a relação entre dois seres humanos pode gerar gigante? Como diz a passagem aqui, que são os nefilins, que na tradução são os caídos, né? Então, quando a gente vê na palavra, especialmente no Antigo Testamento, sempre que no Antigo Testamento a Bíblia cita filhos de Deus, ela está se referindo a anjos. A gente vê isso lá em Jó, vê aqui em Gênesis, sempre que a palavra se refere a filhos de Deus, fala de anjos. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, fala o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, está se referindo o quê? A anjos. Jó, capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Outra passagem, né? E no capítulo 38, versículo 7 de Jó, diz assim, se referindo à criação da terra, né? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui estava falando da criação de Deus. Como que na criação os homens que não existiam podiam rejubilar? Então esses filhos de Deus que falam que rejubilavam durante a criação só pode ser os anjos de Deus, né? Então aqui em Gênesis capítulo 6 fala que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram filhas para si e geraram gigantes. Ou seja, anjos caídos tiveram relações com as filhas dos homens e geraram gigantes. Mas muitos não creem. Como que isso pode ser possível? Um anjo se relacionar sexualmente com um ser humano e gerar uma descendência e gerar filhos. Nós vamos ver que isso está ligado, irmãos, ao comer carne, como nós falamos semana passada. Nós vamos tocar na questão do comer carne, que está relacionado com essa questão dos anjos caídos. Amém? Como? Foi dessa relação que saiu no espírito do mundo? Sim, que são os filhos dessa relação ilegal, ilícita, né? Que se chamam de demônios. Né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, portanto, no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus se refere exclusivamente aos anjos. De acordo com a Epístola de Judas, estes seres angelicais optaram por abandonar a sua morada, ou seja, a sua dignidade, o mundo espiritual em que viviam, né? E ultrapassando os limites estabelecidos por Deus, se prostituíram indo atrás de outro tipo de carne. É isso que está lá em Judas, capítulo 1, versículo 6. Lá diz assim, né? Judas já é Novo Testamento, tá, irmãos? E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ou seja, a sua dignidade, havendo-se entregado à prostituição, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas, que já está no Novo Testamento, fala que os anjos não guardaram seu estado original, ou seja, não guardaram sua morada, não guardaram a sua dignidade. Porque cada ser que Deus criou tem uma dignidade, irmãos. Os anjos têm uma dignidade, os seres humanos têm uma outra dignidade, e os animais têm outra dignidade.
E são dignidades inferiores. A dignidade dos anjos são superiores à dignidade dos homens. Enquanto que a dignidade dos homens, a morada dos homens, é superior à morada dos animais. A dignidade dos animais. Só temos adultos aqui, não temos crianças. Os irmãos sabem que existem homens que se relacionam com animais. Eles deixam a sua dignidade e se relacionam com uma dignidade inferior. E nós sabemos que isso acontece, o nome disso é bestialidade. Os anjos fizeram a mesma coisa. Deixaram a sua morada, deixaram a sua dignidade e foram se relacionar com o ser humano que tem uma dignidade inferior. E para isso, para Deus é abominável. Por isso que esses anjos, como Judas fala, eles foram trancafiados no Tártaro, que muitas vezes é traduzido no Novo Testamento como inferno, mas não é inferno. Tártaro é o lugar de prisão dos anjos, que abandonaram a sua morada, que abandonaram a sua dignidade. Então isso aconteceu quando, irmãos? Na segunda dispensação. Quando não tinha o governo de Deus, não tinha o governo do homem, não tinha uma governança humana, e os homens foram deixados para decidirem conforme a sua própria consciência. Muito provavelmente sabiam. Por quê? Lembra do episódio que aconteceu lá com Ló? Quando os dois anjos foram lá tirar Ló da cidade, Sodoma e Gomorra, e os habitantes daquela cidade, vendo aqueles dois varões, algo de diferente eles tinham. Eles queriam violar aqueles dois varões. Eles queriam violar. E o que Ló fez? Não, não façam isso. Eu ofereço aqui minhas duas filhas. Eles não quiseram as filhas, que eram virgens. Eles queriam violar aqueles varões. Então a gente vê o ponto que chegou a humanidade naquela época. Homens, a gente não estava falando nem de relacionamento homossexual, tá? A gente está falando de relacionamento com seres que têm outra dignidade. Eles queriam os homens queriam violar. Não foi nem os anjos que se colocaram à disposição dos homens. Foram os homens que queriam violar aqueles varões que estavam ali. Né? Então, nessa época aqui, na segunda dispensação, porque nessa época de Ló, já é uma outra dispensação, tá, irmãos? Já é algo avançado. Uma pergunta. Lá no céu, os anjos não tinham relacionamento com nada, com ninguém. Os anjos não têm, mas eles deixaram a sua morada. Né? Eles vieram para uma dignidade inferior. Eu ainda vejo pessoas falarem, feminino de anjo. Mas eu nunca ouvi falar de anja. Não tem anja, né? Não tem anja, não tem anja. Fala sério. Tem gente que fala isso, que tem anja, mas não tem anja. Como é que eu vou ter? Eu não vi no meu latim até hoje falar sobre isso. Né? E aí, quando fala sobre esse relacionamento dos anjos com mulheres, né, como Jesus já falou que não tinha sexo, né, que eu estava falando com aquele pai um escriba sobre a ressurreição, né? Como é que vai serão como os anjos de Deus. Mulheres, nem se casam, nem se dão em casamento, né? Não, é isso. Uma com o irmão, depois o irmão morre, casa com o outro, casa com o outro, casa com o outro. Errais por não conhecer as Escrituras. Nem o poder de Deus. Lá não existe. Os anjos não se reproduzem. Não existe reprodução de anjo. Mas o relacionamento não foi entre anjos. O relacionamento foi entre anjo e um ser humano. Né? Quem se reproduz é o ser humano. Aí as pessoas podem perguntar, mas como que o anjo vai se relacionar com o ser humano sexualmente? Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Os anjos se alimentam? Não. Os anjos comem? Os anjos não comem. Não se alimentam de coisa material, de carne, nem de alface. Os anjos não se alimentam. Mas quando aqueles 3 varões foram visitar Abraão, o que Abraão fez? Fez um jantar, matou lá um cordeiro, serviu para eles e eles comeram. E a gente sabe que aqueles 3 varões eram uma teofania, uma cristofania do Senhor e mais 2 anjos que estavam ali com Abraão. E eles se alimentaram, eles comeram. Então, os seres espirituais, angelicais, eles também podem se alimentar e parecer com seres humanos. Né? No Novo Testamento fala que alguns, sem saber, hospedaram em sua casa anjos. Sem saber. Né? No Espiritismo, eles falam materializou. Né?
Se materializar, de alguma forma, né? De alguma forma. Às vezes a gente vê isso em filme e acha, isso é mentira. Não conheceis a palavra, nem o poder de Deus, né? Esse é o motivo pelo qual os gigantes surgiram naquela época, pois eles foram gerados pelas uniões ilegais entre anjos caídos e mulheres humanas. Gênesis capítulo 6. Ora, naquele tempo havia gigantes, nefilins na terra. E também depois, ou seja, não foi só naquela época, também depois houve essa relação, esse relacionamento ilegal. Porque no tempo de Davi também havia gigantes. E Davi é muito depois. Tem o exemplo de Golias, né? Relação que também depois aconteceu. Sim. Também aconteceu posteriormente essa relação ilegal. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Então, os anjos se prostituindo com seres humanos geraram essas coisas, né, abomináveis, e também na época de Davi aconteceu isso. A partir de então, a maldade se espalhou assustadoramente sobre a face da terra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, começou a acontecer uma violência tremenda, começando com Lameque. Na verdade, começou com Caim matando o irmão. Com Lameque isso se multiplicou, a vingança. Não tinham leis que freasse o homem. Então o homem se vingava a si mesmo e começou a haver hibridização. O DNA do homem foi hibridizado com esse relacionamento com os anjos caídos, né? Então, portanto, esses três fatores, a imoralidade generalizada, a violência sem limites, a mistura entre anjos caídos e a raça humana, não somente levaram a Deus a restringir a vida humana a 120 anos, pois antes os humanos viviam mais, né? Até 969, né? No caso de Lameque. Não, Matusalém. Perdão, no caso de Matusalém. Mas também, como não poderia deixar de ser, despertou a ira de Deus e o seu justo juízo contra aquela geração pecadora. Como resposta a essa nova falha da parte da raça humana, temos o julgamento divino através do dilúvio. Então Deus resolveu acabar com a raça humana, exceto com Noé e sua família, né? O dilúvio que matou todas as pessoas na face da terra, exceto a família de Noé, que provavelmente não fora contaminada. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal. Imaginem, se houve esse relacionamento entre anjos caídos e homens, com certeza também havia relações entre homens e animais, como hoje também acontece. Então ele fez desaparecer o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Então a situação estava feia, irmãos, naquele tempo, né? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Nós vemos, irmãos, que coisa parecida vai acontecer nos últimos tempos. Então a Marcele perguntou: mas isso vai acontecer de novo? Será que isso vai acontecer de novo? O Senhor falou que nos últimos dias será como nos dias de Noé. E se será como nos dias de Noé, nós vemos muita coisa que às vezes nós não nos damos conta, porque nós não meditamos, como nós temos visto no livro Celebração da Disciplina, que nós temos que meditar sobre muitas coisas. E uma das coisas que o irmão nos ensina a meditar no livro é meditar sobre as notícias do nosso dia a dia. Nós não temos que somente ler a Bíblia, mas nós temos que ler a Bíblia
e ver as notícias que estão acontecendo nos nossos dias. Nós não temos que fechar os olhos para o que acontece no mundo, não, irmãos. Ficar só na Bíblia, lendo a Bíblia e esquecer do que acontece. Porque se nós formos ver o que acontece no meio da elite que governa esse mundo, acontecem coisas horrendas, irmãos. É sacrifício de criança. Nós vemos artistas bebendo sangue humano para poder ter visibilidade, para poder ter fama. E muitas coisas, irmãos, que acontecem nesse meio. E eles querem levar isso para toda a humanidade. Nós vamos chegar nesse assunto. Portanto, essa dispensação termina e temos novamente uma total falha da parte do ser humano ao novo teste que foi colocado diante de Deus para eles. Ou seja, viva conforme a sua consciência. Viva sem nenhuma lei. E nós vemos o que acontece. Não deu certo. Resumo dessa segunda dispensação. Pelo conhecimento do bem e do mal, obtidos através da árvore, do conhecimento do bem e do mal, né, da árvore proibida, os homens agora deviam ser guiados por esse conhecimento e pela sua própria consciência. Eles se tornaram responsáveis por escolher todo o bem e rejeitar todo o mal. A responsabilidade era do homem. Não quis viver assim. Não havia nenhum mandamento a ser observado da parte de Deus. Nenhum mandamento novo, né? Os seres humanos tinham total liberdade e eram dirigidos apenas por si mesmos. Como resultado dessas circunstâncias, a humanidade se corrompeu de forma irreversível por meio da imoralidade e da violência. O julgamento de Deus foi a destruição de toda aquela geração pelo dilúvio, exceto Noé e sua família, e a dispensação da liberdade ou da consciência chega ao fim e uma outra dispensação se inicia. Implicações para a nossa vida atual com o fim da era da liberdade. Primeira implicação. Alguns filósofos e psicólogos defendem a ideia de que se o homem tivesse liberdade total, sem nenhuma regra, sem nenhum limite, ele se governaria muito bem a si mesmo e viveria em completa harmonia com seus semelhantes e com a natureza. Falso, irmãos. Deus já fez esse teste, né? Muita gente fala, por que tanta lei? Se não tivesse lei nenhuma, o homem conseguiria viver sem nenhuma lei. Por isso que muitos se afastam da sociedade, querem viver isolados, sem lei. Aqui, nós vamos fazer nossa lei aqui. Não tem esse negócio de código penal, de que se você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a lei restringe a criatividade humana. Né? Você não pode colocar lei na criança, porque se você colocar alguma lei na criança, você está restringindo a sua criatividade. Você não pode falar para a criança que ela não pode determinada coisa. Não vê muitos psicólogos falando isso, irmãos? Deus já fez esse teste e o homem fracassou. Alguns creem que o problema é o sistema, ou seja, se não houvessem leis, tudo estaria bem. Deus já deu essa chance ao homem e o homem falhou terrivelmente. O ser humano, sem nenhuma restrição, se tornará mais e mais violento e corrompido. As sociedades alternativas, desejadas pelos hippies, estão fadadas ao fracasso. E eles falam, né, o problema é o sistema que proíbe tudo. Não é o sistema, né? O problema é o ser humano. 2. Precisamos impor limites para os nossos filhos. Lá em Provérbios fala, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar os pais. Então isso nos ensina, irmãos, que nós temos que colocar limites aos nossos filhos. Porque o homem sem limites, irmãos, nós vemos hoje, né? Muitos querendo seguir essa psicologia de que não pode restringir a criança. O que a criança faz, irmãos? Sem limite. Envergonha os seus pais. Né? E nós vemos muitos filhos amaldiçoando, inclusive batendo nos seus pais. Maltratando os seus pais. Por quê? Porque não tiveram limites quando crianças. E o fruto vai ser colhido quando, irmãos? Depois que crescer. E depois que crescemos, para endireitar, é complicado, né?
Então muitos dizem, as crianças são puras, são inocentes. Deixa elas fazerem o que querem, né? Não vamos restringir, colocar limitação. Não vamos podar as crianças. Vemos que isso não dá certo, irmãos. 3. Devemos discernir a época em que vivemos. O Senhor já falou lá em Lucas capítulo 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então nós vemos assim, o homem fazendo coisas horrendas, irmãos. Os irmãos lembram daquele episódio lá em Blumenau, né? Que um homem entrou com uma machadinha na escola e começou a dilacerar todas as crianças da creche. Irmão. Nós vemos a maldade do homem. Vocês não lembram desse episódio? Foi recente agora, não sei se foi há 2 anos, um ano passado, né? O homem, o que pode fazer? O homem entregue a si mesmo, sem nenhuma lei, né? A dispensação da consciência ou da liberdade chega ao fim e o Senhor começa uma terceira dispensação, ou uma terceira maneira do Senhor tratar com o homem, que é a dispensação do governo humano. Vocês agora na segunda dispensação ficaram sem governo. Nem Deus governava e nem o homem tinha um governo estabelecido. Então, na próxima dispensação, o que o Senhor faz? Deixa que o homem governe a si mesmo com um governo estabelecido. Nós vamos ver isso. Então, terceira dispensação, governo humano. Começa com o dilúvio e vai até a Torre de Babel. Personagens principais, Noé e seus descendentes. Período, do dilúvio até a Torre de Babel. Capítulos, Gênesis capítulo 7 até Gênesis capítulo 11. A segunda dispensação terminou em fracasso, rendendo como resultado a triste prova de que o homem entregue a si mesmo e sem leis para restringi-lo dos seus instintos, destrói a si mesmo através da violência e da imoralidade. Imagine se não existisse hoje em dia, irmãos, uma lei que dissesse que assassinato é crime. Imagina. Se com a lei a gente vê que o homem não é restringido, né? Imagine sem lei. O que seria, né? Como toda a humanidade se corrompeu, Deus, através do julgamento do dilúvio, tenta recomeçar novamente com Noé e sua família. Só queria fazer aqui um parênteses. Deus sempre, irmãos, está no governo. Não é que Deus não governa. Como nós vimos lá em Mateus, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Não existe uma lacuna, não existe um vácuo no governo de Deus. Ele sempre reina. Mas, como nós estamos vendo aqui, existem maneiras de Deus governar. Como é que Deus governou na segunda dispensação? Deixando o homem por si mesmo. Não vou te dar nenhuma lei. Essa foi a maneira de Deus governar. Não interferindo. Ele somente interferiu no final para acabar com a dispensação, com o dilúvio. Mas durante a segunda dispensação, Deus não interferiu. Deixou o homem por si mesmo. Você não escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Agora viva pela sua própria consciência. Essa foi a maneira de Deus governar. Não foi que Deus não governou e ficou lá sem governar o homem. Não, Deus deixou um período. Essa foi a maneira de Deus trabalhar com o homem naquele período. Mas agora Deus já volta, né? A gente lembra, então, daquela época entre o Antigo Testamento e o Novo, que há os 400 anos de silêncio, mas Deus assim mesmo trabalhava. Continua trabalhando, né? De forma, né? Usando lá os reis, o povo todo, Sim. para o que viria. Preparando a humanidade toda para a vinda do Messias, né? Então, após o dilúvio, se inicia uma nova dispensação. E Deus faz uma aliança com Noé e seus descendentes. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Outras características desse novo mandamento da história são: primeiro, permissão para se comer carne e não somente erva verde. Agora o Senhor deu permissão para se comer carne, depois de tudo o que aconteceu na segunda dispensação.
Não somente a erva verde, porque no princípio o Senhor só deu a erva verde para o homem comer, se alimentar. Mas agora o Senhor já manda o homem comer carne. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora, com exceção da carne com sangue. Carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comerás. O homem vingaria o sangue derramado dos seus semelhantes. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Então agora havia a espada do magistrado dado ao homem. Agora não é cada um se defendendo, um matando o outro, não. Se o homem derramar o sangue, pelo homem o seu sangue será derramado. Mas estabelecida por um governo. Não cada um se vingando, como que era na época da segunda dispensação. Não, se você pisar no meu pé, eu vou te matar, como Lameque fez. Não, agora havia a espada do magistrado. Havia uma lei ordenada por Deus. Se você matar, você também tem que morrer. Ou seja, pena de morte estabelecida por Deus. Isso na segunda dispensação. Desculpa, na terceira dispensação, né? Então Deus, para que a maldade não se multiplicasse e se espalhasse como antes do dilúvio, Deus estabeleceu essa lei agora. Agora, se o homem matar, quem matou vai ter que morrer. Deus faz uma aliança com todo ser vivo, manifestado com um símbolo, né, que é o arco-íris, né? Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Então aqui temos o primeiro de muitos sinais ou símbolos de alianças de Deus registrados na Bíblia, o arco-íris, né? Então, nesse novo momento da história humana, para impedir que a violência novamente viesse a encher a terra e Deus fosse forçado a tomar outra vez uma medida drástica, como no dilúvio, né? Ele coloca o homem sobre um novo teste, caracterizado pela inauguração do governo humano, ou seja, o homem governaria o próprio homem, coletivamente, né? Então Deus agora tinha investido o homem com a espada do magistrado, ordenando que dali em diante a violência seria controlada pela execução do assassinato, e assim ele coloca suas criaturas caídas sobre a disciplina de um governo visível e terreno. Então agora na terceira dispensação vai ter um governo visível de um homem governando sobre os outros homens. O homem iria exercer juízo sobre o seu semelhante, e a penalidade judicial máxima era a pena de morte do homem pelo homem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas, infelizmente, o homem falhou em sua nova tentativa de cumprir os propósitos divinos. Assim como fez com Adão e Eva, Deus ordenou a Noé e seus descendentes que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Deus novamente fala para Noé. Em Gênesis capítulo 1, ele fala para Adão e Eva, e no capítulo 9 ele repete essa mesma ordenança. O que ele falou para Adão e Eva? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Na terceira dispensação, que é com Noé e seus descendentes, o Senhor repete o mesmo mandamento. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Porém, os homens, intoxicados com esse novo poder dado a eles, ou seja, o do governo sobre seus semelhantes, se uniram e deliberadamente se rebelaram contra os propósitos de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, eles estavam indo contra, se rebelando contra o mandamento de Deus. Enchei toda a terra, multiplicai-vos, sede fecundos, sujeitai-a. Mas o que eles escolheram? Não, vamos ficar todo mundo junto aqui. Ó. Vamos ficar juntos,
não seremos espalhados. Temos agora um governo humano, que foi Nimrod. Nós não vamos entrar nas questões pormenorizadas da Torre de Babel, de Nimrod. Tem muita coisa para falar aí. Nós vamos passar direto, né, sobre isso. Mas eles se rebelaram contra o mandamento de Deus, construíram uma torre e ficou todo mundo ali, né? Concentrados ali e não se espalharam por toda a terra, como era a vontade de Deus. Os homens não quiseram ser espalhados por toda a terra e fizeram uma torre. Ou seja, quando o homem é colocado no governo do seu próprio destino, eles fazem questão de colocar Deus do lado de fora de suas vidas. Como antes do dilúvio, toda a humanidade se afastou de Deus. E como se isso não bastasse, se rebelou contra os seus propósitos. Como resultado, Deus precisou interferir para frustrar os planos de suas criaturas. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículos 6 a 9. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Então, como os homens não queriam se dispersar, o que Deus fez? Ele mesmo dispersou. Eu quero que vocês encham a terra. Mas eles queriam ficar concentrados ali. Deus confundiu a língua e dispersou todo mundo. Assim, o julgamento de Deus sobre a humanidade, por causa de sua rebelião, foi a confusão de línguas e consequente dispersão por toda a terra. Então Deus, através dessa intervenção dele, né, frustrou a rebeldia humana, fazendo a humanidade cumprir os seus propósitos, que era se espalhar por toda a terra. Não sei se os irmãos já ouviram falar da Pangeia. Marcelo já ouviu falar da Pangeia. Mais alguém ouviu falar da Pangeia? Não, né? Oi? Da palavra já? Então, o que é a Pangeia, irmãos? Isso é... Vou botar assim. Isso é uma teoria, né? Algo que alguns irmãos enxergaram na palavra. Não vamos tratar aqui como verdade absoluta, mas é algo para o nosso conhecimento, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 9, o que diz lá? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Muitos irmãos veem esse versículo da seguinte maneira: se o Senhor mandou juntar num lugar as águas, e a partir daí mandou aparecer a porção seca, é porque a porção seca, ela apareceu concentrada num único lugar. Essa única porção seca, que era o único continente que existia na Terra, dá-se o nome de Pangeia. Então não existia América do Norte, América do Sul, Europa, África, Oceania, Ásia, Antártica. Não existiam esses continentes separados. Era somente um único continente concentrado. E o homem foi criado nesse único continente. Em Gênesis capítulo 10, versículo 25, o que acontece, irmãos? E isso já é nessa terceira dispensação. Capítulo 10 de Gênesis, versículo 25. Pode ler. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Então fala que nos dias de Peleg, a terra foi repartida. Porque o nome Peleg é muito parecido com o nome repartir em hebraico, que é Peleg também. Então por isso que nos dias de Peleg, a terra foi repartida. E quando nós vamos ver o significado dessa palavra repartir, é fender. É uma fenda. Né? Como hoje existem as fendas tectônicas.
as falhas tectônicas, né? Então, nos tempos de Peleg, o que Deus fez? Muitos irmãos veem dessa maneira, e também eu acredito nisso, né? Que o Senhor confundiu as línguas, a língua do homem, espalhou os homens pela terra e repartiu a terra. E por isso que aconteceu o quê? A deriva dos continentes. Não seria mais um continente concentrado, mas aconteceu uma deriva. Cada continente foi para um canto. Por isso que a gente vê no mapa mundi que a América do Sul encaixa direitinho na África. Encaixa, o desenho, irmãos, é perfeito. E os continentes, eles se encaixam. E a partir daí tem muitas explicações. Por que somente na Austrália tem canguru? Né? Porque somente lá tem urso koala. Porque muito provavelmente, quando a Terra estava toda junta, esses animais que estavam ali migraram. E não tinha em outra parte, não tinha como sair, entendeu? Assim, existem outras teorias, tá, irmãos? Essa é mais uma teoria com base na Bíblia, e eu creio nessa. Outros falam do Estreito de Bering. Já escutaram falar? Como é que o homem chegou na América? Como é que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e já tinha ido? De onde que eles vieram? Muitos falam que é pelo Estreito de Bering, que é uma ligação lá na América do Norte, né, com a Ásia, e eles migraram ali numa época de geleira, onde ali as geleiras estavam ali, congeladas, e os homens passaram, depois aquela geleira derreteu e não tinha mais a passagem. Então alguns homens migraram por ali. Eu já creio diferente, né? Alguns homens, nessa deriva dos continentes, nos tempos de Peleg, onde houve essa fenda, né, da Terra, nessa deriva, eles foram levados para esse continente e ficaram ali, entendeu? Eu creio mais nessa visão. Então, o Senhor fez isso tudo, irmãos, nessa terceira dispensação. Então, vem o resumo, né? Portanto, essa dispensação termina e temos novamente uma completa falha da parte do ser humano ao novo teste que foi colocado diante dele por Deus. Isso é, de se governar a si mesmo e cumprir os propósitos divinos. Resumo. Deus recomeça a história humana com Noé e seus descendentes. Deus não somente permite, mas ordena que o homem se alimente de carne, mas sem o sangue. Aos homens é dado um novo poder de governar-se a si mesmo, visando limitar a expansão e a multiplicação da violência. Os homens usam esse poder para se unirem e tentarem definir seu próprio destino, construindo uma cidade e uma torre para não serem espalhados por toda a terra, contrariando frontalmente o mandamento de Deus e se rebelando contra seu Criador. O julgamento de Deus foi a confusão de línguas, visando a dispersão dos homens por toda a terra. Implicações para a nossa vida. A partir de Noé, Deus ordenou ao homem que se alimentasse não somente de vegetais, mas também de carne. Portanto, todo ensinamento, doutrina ou estilo de vida que rejeita o consumo de carne vai contra as orientações de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, fala o seguinte: nos diz que a abstinência de alimentos que Deus criou para serem consumidos configura apostasia, obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, ser vegano ou vegetariano é uma clara desobediência ao ordenamento de Deus e, como toda desobediência, implica em prejuízo, tanto espiritual quanto natural para o ser humano. Porque nós precisamos da proteína, da carne também para o nosso corpo. Mas espiritualmente, isso também traz um prejuízo para o homem. Agora, por que, irmãos, que Deus permitiu comer carne somente após o dilúvio? Você sabia que os espíritas não comem carne antes de participarem de reuniões para comunicação com espíritos?
Eu nunca fui espírita. Então, na prática, eu não sei. Eu não sei se os irmãos aí que já conhecem mais... Estava proibido de equipe sem carne. Não pode carne, vamos dizer, bebida, cigarro, entendeu? E nem relação sexual, parece que 48 horas. Olha só, relação sexual, uma coisa, e comer carne. Então essas religiões espíritas, eles proíbem. Para quê? Por quê? Várias religiões orientais proíbem ou recomendam não comer carne. Budismo, hinduísmo, Hare Krishna e outras. O objetivo é ter maior acesso ao mundo espiritual. Mas que na visão deles, porque eles não conhecem o Senhor, o mundo espiritual que eles têm contato é o mundo espiritual das trevas. Portanto, ficar sem comer carne expõe o cristão e as pessoas, né, não somente os cristãos, a mais ataques e influências dos espíritos malignos. E essa permissão de comer carne não foi revogada em nenhuma dispensação posterior, incluindo a nossa. Aquilo que foi ordenado por Deus lá ainda está valendo, porque não foi revogado pelo Senhor. Algumas coisas foram revogadas, outras permanecem até hoje. Mas tem mais um motivo, irmãos, porque Deus ordena comer carne. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Antes do dilúvio, nós vemos que a maldade e a imoralidade do homem aumentou consideravelmente. E por quê, irmãos? Porque o homem teve relacionamento com anjos caídos, com seres espirituais. E logo após o dilúvio, Deus ordena comer carne ao homem. Será que Deus estava querendo acrescentar somente mais um item no cardápio do ser humano? Não, ele está comendo só vegetal. Vamos colocar uma carninha para melhorar esse cardápio? Para o homem fazer um churrasquinho ali, se alimentar de carne? Irmãos, não foi somente para incrementar o cardápio humano. De alguma maneira, irmãos, a carne nos impede ou nos dá uma proteção ou dificulta o nosso contato com seres espirituais. Então a carne foi dada para o homem para proteger o homem e para dificultar esse contato que o homem tem com o mundo espiritual. Por que no mundo de hoje, que são últimos dias, está em voga o veganismo e o vegetarianismo? Para que esse contato seja mais facilitado. Porque na vinda do Filho do Homem será igual nos dias de Noé. Então muitas pessoas, principalmente a elite, para terem um contato facilitado com esse mundo espiritual das trevas, eles se abstêm de carne e se abstêm de relações sexuais, se abstêm de casamento. Não só das relações, mas do casamento em si. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4. Tá aí, pode ler, tá aí, né? Como que Paulo fala a Timóteo? E para nós? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nossos tempos, alguns apostatarão da fé. Por que vão apostatar da fé, meu amigo? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então essa questão do vegetarianismo e veganismo é ensino de demônios. Porque esses demônios querem ter contato com o ser humano. Então eles ensinam que o homem agora tem que se abster. Então todo mundo agora está indo contra a pecuária. Porque o peido da vaca vai abrir um buraco na camada de ozônio. Já escutaram isso ou não? O peido da vaca vai abrir um buraco na camada de ozônio. Né? Então temos que deixar de comer carne, irmãos. Então, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Quando a tradução aqui nos traz alimento que Deus criou, na verdade essa palavra aqui é alimento sólido, que nós podemos entender como carne. A palavra no grego é broma. E essa palavra broma é alimento sólido, alimento que tem substância. Que o irmão G.H. Pember, ele traz no comentário do seu livro As Eras Mais Primitivas da Terra, que a melhor tradução para essa palavra aqui é carne, que se abstém de carne que Deus criou para serem recebidos, né? Então, o objetivo de Deus dar a carne para o ser humano é criar um invólucro para que haja dificuldade nessa comunicação entre o homem e os seres malignos. Porque o homem, afastado de Deus, ele vai ter contato com quem, irmãos? Com os espíritos das trevas, né? E agora nós entendemos o porquê, irmãos, do jejum cristão. O porquê que também tem um jejum cristão, que é a abstinência de alimentos. Para que a nossa comunhão agora com o Senhor, não, porque nós não queremos ter comunhão com o espírito das trevas. Nós queremos ter comunhão com o mundo espiritual da luz, né? Da bondade e não da maldade. Mas para que nós tenhamos essa comunhão mais íntima, né? Mais próxima com o Senhor, uma das ferramentas, uma das disciplinas é o quê? Também é o jejum. Por um período, nós fazemos jejum para que nossa intimidade com o Senhor, para que nosso coração seja preparado para uma intimidade maior com o Senhor. Mas a carne, irmãos, para a humanidade em geral, foi dada para proteger e para dificultar esse contato com esses anjos caídos. Amém, irmãos? Ficou bem explicado? Então, implicações para a nossa vida atual. A pena capital, ou pena de morte, foi instituída por Deus a partir da dispensação do governo humano. E desde então ela tem sido um instrumento permitido e usado por Deus para limitar a proliferação da violência e da sociedade. Então a pena de morte, irmãos, não é algo errado, inclusive nos nossos dias. É algo que Deus estabeleceu, mas nós temos que fazer uma grande diferença para que nós entendamos, irmãos. Para quem foi dado a ordem da pena capital? Foi dado para quem? Mas quem deveria exercer essa pena capital? É qualquer um? Não. Quem deve exercer? Quem é Marcele? Que é a nossa advogada aqui da reunião. É o governo estabelecido. No caso, o poder judiciário. Nem o poder executivo e legislativo tem poder para executar alguém. Se não for um processo que corre no poder judiciário. Quem faz a lei é o poder legislativo. Não, tem que ter pena de morte. Quem executa é o poder executivo. Mas quem determina é o poder judiciário. Então, ao governo humano, foi dado por Deus a ordem de pena capital para quem tira outra vida. Somente nesse caso, irmãos. Quem tira outra vida também tem que morrer. Inclusive, Jesus defendeu essa prática. Sabia, irmãos? Que Jesus defendeu a prática da pena capital? Quando? Lá em Mateus, quando o Senhor vai ser preso. E o que Pedro faz? Ele tira a espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Malco, né? Se eu não me engano. E o que Jesus fala? Guarda a sua espada. Porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Ou seja, Deus não foi contra a pena capital. Deus foi a favor, porque foi Ele mesmo que instituiu, né? Lá na terceira dispensação. Mas existe um detalhe, irmãos. É o governo humano que tem que executar a pena capital. Não é a igreja. Não é a igreja. Para a igreja foi dado um outro mandamento, irmãos. Amai-vos uns aos outros. Se alguém te faz algo mal, ore por ele. Ame os seus inimigos. Então, a igreja não é obrigada a ir contra a pena capital. Se no país que a igreja está estabelecida, lá tem a pena capital, você não tem que ser um militante contra a pena capital. Não tem que ser militante. Mas também se no país que você mora
a legislação não tem a pena capital, você também não tem que militar pela pena capital. Porque isso é uma questão dada ao governo. Se o governo está obedecendo esse mandamento de Deus ou não, é o trato de Deus com o governo, não com a igreja, irmãos. Nós não somos contra a pena capital, porque para nós foi dada a lei da vida, uma outra lei, a lei do amor, a lei do espírito. Mas essa lei não é ruim, porque foi dada por Deus. E Deus não revogou essa lei. E também nós não devemos ser contra a pena capital. Mas também não devemos ser militantes a favor da pena capital. Se o governo instituir, amém. Tá certinho. Se o governo não instituir, Deus vai tratar com esse governo. Amém, irmãos? Ficou bem entendido também a pena capital aqui? Louvado seja o Senhor. Terminou a terceira dispensação e vai iniciar a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa ou patriarcal, que vai ficar para uma próxima reunião. Amém, irmãos?